Muito boa noite. Meu nome é Sérgio, eu venho de vez em quando aqui. Aliás, esse ano, nos últimos 4 anos, essa é a segunda vez que eu venho. Uma eu vim numa quinta-feira, no mês passado, e a outra vez é hoje. E da outra vez eu tinha marcado com o senhor Cirineu, e hoje quem marcou comigo foi a própria federação que faz as programações mensais aqui da casa. Uma vez por mês vem um expositor da federação. Eu nem sei por que eles me chamaram, porque na verdade eles só chamam expositor de altíssima categoria, especialmente para vir em casas como essa, tão bem frequentadas, as que tem 1 ou 2 encarnados e 50 ou 60 espíritos, é que deixam para a gente, que normalmente é em Poá, em Itacoaquecetuba, assim, sabe? Ferraz de Vasconcelos, Santo André, São Bernardo, Mauá, Rio Grande da Serra. Mas hoje tive a alegria de estar aqui com vocês. Estava muito preocupado com o que falar e o que eu ia falar, mas quando eu vi o tema me deu uma tranquilidade tão grande, porque eu vou falar sobre o Chico, uma singela homenagem, porque é tão difícil homenagear o Chico, né? A gente que é tão pequenininho, tão assim ainda aprendiz, a gente tem muita dificuldade de homenagear a um monstro moral, espiritual, mediúnico que foi o Chico Xavier, um monstro no sentido de ser grande, enorme, gigantesco, não é? Então vamos começar a falar do fim para o começo, tá bom? Vou falar um pouquinho do fim, depois a gente volta para o começo e vem até o fim novamente. Então, assim, teve um jogo do Brasil que o pessoal falava assim que eu era fanático na doutrina, uns anos atrás. Talvez seja um pouco ainda, né? Mas as pessoas é que tem que saber, né? A gente não sabe, a gente mesmo não sabe se é muito fanático ou não, né? Mas as pessoas é que sabem. Que estavam preparando alguma forma do Chico desencarnar. Aliás, era uma conversa corrente, especialmente entre os nossos irmãos protestantes, que diziam que Deus não deixava o Chico morrer porque não sabia onde colocá-lo. Mas como assim, não é? Bom, o Chico, por ser uma pessoa muito boa, tinha que ir para o céu. Mas como ele era médium, ele tinha que ir para o inferno. Então Deus não sabia onde pôr o Chico. Foi isso que um grande problema aí que os nossos irmãos comentavam sobre o Chico. Mas aí arrumaram um jeito do Chico desencarnar. Fizeram uma tal Copa do Mundo, aproveitaram uma que tem de 4 em 4 anos, e no ano 2002 pensaram assim, bom, vamos dar uma colher de chá para os brasileiros. A gente vai lá, prepara tudo direitinho para o Brasil ganhar a Copa, e aí o Chico poder desencarnar sem que ele seja muito assim visto, que as pessoas não sintam muito. Aliás, esse era um pedido pessoal dele, ele queria desencarnar num dia em que as pessoas estivessem festejando, que estivessem alegres por qualquer motivo, e não queria ir num dia onde as pessoas estivessem tristes, era um desejo dele muito pessoal. E os espíritos acabaram arrumando essa desculpinha aí da Copa do Mundo. E o fanático aqui, quando soube das duas ocorrências simultâneas, porque a ocorrência deu quase em cima do título do Brasil, quase em cima uma da outra. Então eu falei numa mesa lá em casa, a mesma casa que eu moro até hoje, eu disse assim, ai meu Deus, eu acho que agora vai demorar muito para o Brasil ser campeão novamente. E aí, de 2002 para cá, infelizmente o Brasil não conseguiu mais ser campeão por diversos motivos, né? Às vezes é um probleminha, às vezes é outro, uma coisinha ou outra, e o Brasil ainda não conseguiu ser campeão. Então já se passaram 20 anos, vamos para 24 anos, talvez tenha passado o período de jejum, não é? Para que a gente pudesse aceitar esta ideia de que a Copa foi preparada pelos espíritos para o Chico desencarnar. Olha como eles foram bondosos com o Brasil, né? Porque o brasileiro achou que aí nunca mais ninguém ia ganhar do Brasil, em época nenhuma do mundo, né? E aí não foi por outro motivo que outro dia aí o pessoal deixou até de comprar carro da Volkswagen, porque não conseguia nem lembrar do Gol, né? Meu Deus do céu. E então, isso que aconteceu com a nossa seleção. Mas o Chico então desencarnou, passou alguns momentos difíceis, doentinho, sempre teve problemas de saúde. As pessoas às vezes reclamam, né, que tem um probleminha de saúde e pensam assim, o médium está isento, o médium não tem problema, ele fala com os espíritos vão lá, arrumam um remédio para ele, cura ele na mesma hora, né? Mas o Chico passou por cirurgia, por recuperação, passou por um monte de coisas que todos nós passamos. Olha só, todos nós passamos por isso, não é? Então, um problema na vista, perdeu uma vista. Aliás, tem um episódio interessante a respeito da visão dele,
porque na época ainda que o Arigó operava, fazia aquelas cirurgias, o Arigó chegou a oferecer para o Chico uma operação na vista, para tirar aquele problema que ele tinha na vista. O Chico ficou muito contente, só que o contentamento durou pouco. Aí eu não sei se foi daí que surgiu um provérbio dizendo assim, que alegria de... dura pouco. Não sei se foi daí, porque na mesma noite o Emmanuel apareceu para ele e falou assim: tá feliz, hein? Tá alegre, poxa, que beleza, né? Tão bom, né? Alegria de Deus, parabéns, que alegria, né? Você não ficou sabendo? O Arigó veio aqui e falou que vai me curar, vai tirar meu problema da vista. Nossa, que beleza, né, Chico? Maravilha, né? É mais ou menos como a gente conversa com os nossos filhos, quando eles vêm com umas facilidades assim grandes, né? Que o amigo vai fazer e vai acontecer, o que eles vão fazer tal coisa. Que bonito, você vai lá então com seu amigo, vai viajar, vai pra praia, muito bom, né? E o Emmanuel então ficou falando assim com ele, e ele pensando assim: mas por que você está falando assim comigo? Ele falou assim: bom, se você que recebe aqui na tua casa dezenas e centenas de pessoas, todos os meses, quase todas as semanas, praticamente todos os dias, recebem pessoas que passam por cirurgia, bisturi, recuperação, remédio, fisioterapia, ficam meses e até anos se recuperando, eu me admiro muito, porque você quer receber a cura numa cadeira de balanço, né? Quando o Emmanuel falou isso para ele, ele pensou melhor, falou com o Arigó, Arigó, não, deixa para outro dia, não vai dar agora, vamos esperar mais um pouco, né? Acho que é melhor eu não fazer isso por enquanto, né? Porque os espíritos monitoravam muito a vida do Chico, e o trabalho do Arigó tinha a sua importância, mas não podia intercalar com o trabalho do Chico, não podia de jeito nenhum. Tanto isso é real, que o Chico começou a fazer umas coisas que o Emmanuel não gostou. Outra coisa, né? O Chico fazia as coisas e o Emmanuel ficava bravo, parecia o paizão dele, né? Ou a mãezona dele. Ele começou a fazer sessões de materializações. Já ouviram falar disso? Que fica o médium numa salinha e aí aparece um espírito lá, ele se materializa, pega nas pessoas, põe a mão, faz as coisas, né? E o Chico entrou nessa. Aí 4, 5, 6 sessões aconteceram. Só que tinha um problema muito grave com isso. Por quê? Qual era o problema grave? O problema grave é que o médium cede muito ectoplasma, muita energia, e ele fica absolutamente esgotado. E demora alguns dias para ele se recuperar. Uma espécie de transfusão de sangue. Você dá uma quantidade grande de sangue para alguém, e aí você precisa de uns dias para recuperar aquele sangue. Era mais ou menos isso, é um paralelo que é mais ou menos isso. E aí, um belo dia o Emmanuel chega lá, tá todo mundo sentado assim, igual vocês, assim, em fileira, direitinho, falando assim: acabou a brincadeira, viu? Essa daqui foi a última, não vai ter mais esse tipo de trabalho, porque o trabalho desse médium aí não é com isso. Quase que ele falou assim, não é com essas brincadeiras. Quase. Mas não falou, claro, né? O trabalho dele é com o livro. Então encerrou o assunto aqui, hein? Acabou. Não tem mais sessão de materialização com o Chico. Essa aqui foi a última. E aí eu sempre fiquei pensando, né? Já pensou se ele insistisse, o que ia dar, né? Uma confusão lascada, mas ele era obediente. Uma das melhores coisas que o Chico pôde nos ensinar foi a obediência. Ele era muito obediente aos espíritos, né? Era extremamente obediente. Tanto era obediente que o pai dele ficava chateado porque eles eram muito pobres. E o pai falava assim: mas Chico, por que você não pede uns números da loteria para os espíritos, para a gente pelo menos melhorar um pouquinho de condição aqui? A gente está passando quase fome aqui em casa. E pedia para o Chico os números da loteria. Olha só como é que era o pai dele. E ele então falava: mas pai, eu não posso fazer isso, meu trabalho é outro, eu não posso fazer isso. Se você não fizer, eu vou rasgar todas as suas revistas. Pai, não faça isso. O pai dele rasgou todas as revistas dele que ele tinha, adorava ver as revistas, assim, sabe? Era uma espécie de lazer que ele tinha. Naquela época, né, muito difícil televisão, muito difícil rádio, ele tinha as revistas dele lá que ele conseguia e ficava lendo as matérias, era isso que ele tinha. Aliás, naquele tempo tinham muitas revistas, né, com muitas fotos, essas coisas. Enfim, o Chico tinha essa resignação. Mas voltando bem para trás,
O Chico, todo mundo sabe que perdeu a mãezinha já com pouca idade, 5, 6 anos de idade. A mãezinha dele precisou ir embora, mas ela deixou um recadinho para ele em segredo. Ela falou: Chico, todo mundo vai falar que eu morri, mas não acredita, viu? Porque eu não morri. Falou para ele, pequenininho. E ele acreditou na mãe, porque a mãe era tudo para ele. A Dona Maria João de Deus falou: todo mundo vai falar que eu morri, vão levar eu, vão dizer que me enterraram, que meu corpo está lá, que está tudo lá. Não acredita nisso, eu não morri. E tem outra, viu? Eu vou vir aqui te visitar. Seja bonzinho, bonitinho, seja obediente ao seu pai, direitinho, porque eu vou vir te visitar. E se você precisar de alguma coisa, sua mãe vai te ajudar. E ele fez isso. Então ele viu o povo chorando, tudo, ele queria falar para as pessoas, mas ela não morreu. Já pequenininho, já pensaram? O filho falando assim para as pessoas, consolando as pessoas: não, mas a minha mãe não morreu, por que vocês estão chorando? Não precisa chorar, minha mãe não morreu, né? Fico imaginando, né, a figura dele pequenininho fazendo isso. Bom, aí o pai, com muitos filhos, sozinho, homem, não conseguiu segurar a onda e acabou passando os filhos para alguns familiares, alguns conhecidos, para ele poder se equilibrar, quem sabe ver como que ele ia fazer para cuidar daquele monte de filhos. E o Chico foi ficar com uma senhora que tinha um certo parentesco com o pai, não me lembro bem qual era esse parentesco, mas era uma senhora assim um tanto quanto fora do eixo. Ela tinha um filho um pouquinho maior do que o Chico, e o filho para ela era venerado, não é? E ela castigava o Chico porque o filho falava que foi o Chico que quebrou, foi o Chico que riscou, foi o Chico que fez, foi o Chico que aconteceu. E o menino aprontava e punha tudo a culpa no Chico, e o Chico apanhava. Chegou a um ponto dessa senhora ficar tão fora de si, que ela chegava a espetar um garfo nele. E tanta raiva que ela ficava, porque toda hora o Chico aprontava, né? Toda hora. No fundo, acho que ela até sabia que era o filho, né? Bom, o filho pegou uma doença grave lá na perna, uma ferida na perna. Conhece essa história da ferida? Conhece? Então eu tenho que falar coisa que vocês não conhecem. Eu estou falando tudo que vocês já conhecem? Pode lembrar. É? Bom, eu sei que aconteceu o seguinte. Vamos fazer um paralelo dessa questão da ferida que vocês já sabem. O Chico foi fazer uma visita para uma senhora que era cega, e a senhora ofereceu uma sopa para ele. Vocês conhecem essa história? Não. Bom, agora por caridade vocês vão falar que não conhecem mais nenhuma, né? Do que as que eu vou falar. Então o Chico recebeu o prato de sopa, a senhora cega fez com tanto amor para ele está lá comendo, daqui a pouco ele encontra um objeto, um OVNI, objeto não identificado na sopa. Mais ou menos desse tamanho, de cor avermelhada, com umas 6 ou 8 patas. Então ele continua, parou de comer na hora, falou: mas você não está gostando, Chico, você parou de comer? Porque o cego tem uma audição fantástica, né? Aí ele continuou comendo, mas ele arrastava o bichinho para longe do prato, arrastava o bicho vinha. Tem alguma coisa errada com a sopa, Chico? Todo mundo já jantou hoje? Está tudo bem? Pode terminar ou não? E aí, o Chico então teve que comer aquele bicho junto com a sopa, só para não fazer desfeita para a senhorinha que era amiga dele. E em outro paralelo a esse, uma senhora que tinha parado de comer carne. Estou contando umas mais difíceis de vocês saberem. A gente tem, alguns de nós, às vezes temos essa ideia de que precisamos diminuir a carne, se afastar da carne, né? Ogerizar, algumas pessoas têm essa ideia, né? Mas aí o Chico foi chamado lá, porque soube que essa amiga dele não estava muito bem. Quando ele viu, ela falou assim: mas o que você está fazendo, meu Deus do céu? E ela falou assim: Chico, eu parei de comer carne. O Chico falou: minha filha, o seu corpo, a sua constituição física não pode parar de comer carne. Você vai desencarnar se você continuar assim. Você trata de comer imediatamente alguma coisa, alguma proteína animal, porque senão você vai desencarnar. Olha só, o alerta que ele deu, né? É interessante porque anos depois,
eu soube que as pessoas são conhecidas se podem ou não podem comer carne pelo tipo sanguíneo. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram, né? Então eu também não vou falar sobre isso. Só você que sabe? Só você que sabe? Também sabe, Adelaide? Nunca ouviu falar? Não? Então, o tipo sanguíneo, e já foi confirmado umas 3 ou 4 vezes, e às vezes você se depara com alguém falando, algum médico muito especializado falando, né? E aí a gente chega a essa conclusão. O sangue O+, o O positivo, o O negativo, esses não podem de jeito nenhum parar de comer carne, não é? Agora, me parece que o tipo sanguíneo A não tem problema nenhum se ele parar de comer carne. Aí vocês não podem me pedir para explicar o porquê, porque eu também não sei, tá certo? E eu vou dizer outra coisa, viu? Se a gente tem o O, não dá para a gente evoluir para o A. Isso vai depender de uma encarnação, outra encarnação, sei lá quantas encarnações, não é? Então... Eu posso cortar você só um pouquinho? Pois não. Eu tive esse problema. A senhora teve? Eu parei 3 anos de comer carne e aí eu tive quedas de cabelo, parada, problemas graves, cardíaco, um monte de coisa. Aí o médico fez esse exame e falou que eu não poderia. Então isso já é alguma coisa real, para o nosso mundo real. É claro que a gente também não precisa se empanturrar, lógico, não é? Mas de vez em quando é importante a gente ter essa possibilidade, especialmente quando a gente tem o tipo sanguíneo que não pode parar de comer a carne, porque isso causa prejuízo de saúde. Aí a gente vai lá para o Evangelho e vai perceber que cuidar do corpo e do espírito é uma máxima que os espíritas precisam tomar bastante atenção, tomar muito cuidado, né? Bom, então vamos voltar para o Chico. O Chico teve problema com a tia, a mãe apareceu para ele e falou: você ficou pensando, meu Deus, você veio mesmo, olha, eu estou vivendo aqui um drama nessa casa, pode deixar que eu vou mandar um anjo para te socorrer. E o Chico pensou que era um anjo que vinha assim voando, né, de asinha branca e tal, e pegar ele assim no ar, né, assim, e levar ele embora, essas coisas assim. Mas aí o pai, tempos depois, voltou e veio com uma segunda esposa, que é a dona Cidália, e a dona Cidália fez questão de reunir todos os filhos do pai do Chico para que ela pudesse cuidar de todos eles. Então todos eles foram reunidos novamente, não é? Ela agiu como um verdadeiro anjo na vida dessas crianças aí, vamos dizer assim, não é? Bom, o Chico teve um problema grave na escola, quase foi expulso da escola, no primário ainda, talvez 4ª série, 3ª série, porque houve um concurso literário. A senhora já sabe dessa? Então não vou falar, porque a senhora já sabe. E esse concurso literário, na verdade, o Chico sempre via um camarada abrir a porta, entrar e vir na direção dele e mandar ele escrever algumas coisas. E nesse concurso literário, o camarada apareceu e mandou ele escrever a redação do concurso literário, e ele ganhou em primeiro lugar. Só que não era um concurso assim da escola, era um negócio regional, acho que da cidade, do estado inteiro de Minas Gerais. E ele ganhou em primeiro lugar. Só que o pai das crianças um pouco melhores, mais abastadas, em condições melhores, não aceitaram isso, porque o Chico quase nem tinha um sapato para vestir, ele andava com um tamanco de madeira para lá e para cá, um aventalzão grandão, uma roupa comprida assim, uma espécie de uma roupa única, né? E eles não aceitavam que o Chico ganhasse. Aí eles fizeram uma malcriação para o Chico, que era criança, mais uma vez, e a professora então exigiu que ele fosse à frente e ele escrevesse sobre um tema. E aí mandou umas pessoas escolherem o tema, e escolheram um tema muito bom, o grão de areia. Ele tinha que escrever sobre o grão de areia. E aí o Chico, constrangido, daqui a pouco veio o homem entrar de novo e falar assim, começa escrevendo: meus filhos, não desdeem sequer de um grão de areia, que é produção de Deus, o nosso Pai, por milênios na terra. Mandaram ele parar na mesma hora. Parou na mesma hora, porque imagino que ele ia escrever mais, né? Então, acabou a conversa do concurso, tá tudo certo. O Chico precisou trabalhar, foi trabalhar numa venda que era essas mercearias modernas e antigas, né? Agora já é mais antiga, mas que vendia arroz, feijão, tudo quanto é coisa, não é? E ele foi trabalhar lá, e lá ele teve um outro problema muito grave.
Não sei não, pode contar. Ele ficou encarregado de regar uma plantação de alho que tinha no fundo da venda. E toda vez que ele ia lá regar, a maior parte das vezes que ele ia lá regar, ele percebia a presença de um espírito. E esse espírito falava umas coisas para ele que ele falava assim, mas eu não entendo nada do que o senhor está falando. Fazia umas poesias assim, tipo do universo, sabe? Das galáxias. Ele ficava assim pensando, meu Deus do céu, eu não consigo entender essas coisas que o senhor fala, né? Bom, aí o Chico foi ter um convívio, um contato com uma senhora já jovenzinho. Ele conversava muito com um padre da cidade. O primeiro padre era muito contra aquilo que ele fazia, o segundo padre já foi um pouquinho mais tolerante, pediu para ele se encaminhar com essa senhora, não é? E essa senhora, então, no primeiro dia que o Chico esteve lá, ele foi escrever alguma coisa, porque ele tinha algumas manifestações assim muito fortes, e ela viu na cabeça dele assim uma chuva de livros. E aí relatou isso para ele não entendeu na hora, mas nossa, uma chuva de livros, posso morrer, né? Os livros caem tudo na minha cabeça, essas coisas, né? Bom, eu sei que a partir daí ele começou a escrever, mais ou menos na década de 30, acho que em 32, o Chico é de 1910, se eu não me engano, 1910, né? 2 de abril de 1910, e ele foi embora em 30 de junho de 2002, com 92 anos. E em 1900 com 17 anos, em 27, 28, ele começou a escrever. Em 1932, ele teve um artigo dele escrito num livro fora do Brasil, em Portugal, um almanaque português. Teve uma poesia impressa nesse almanaque português. Uma poesia de uma poetisa, tentando lembrar o nome dela. Ninguém lembra? Então essa senhora não conhece, né? Ah, que bom. Ufa, Alta de Souza. O nome da poesia é Nossa Senhora da Amargura. Ele relata que o primeiro contato que ele teve com a Alta de Souza foi emocionante. E aí tem uma lição profunda do Chico a esse respeito. Nesse dia que essa senhora apareceu, a Alta de Souza, ela veio acompanhada de um outro espírito que apresentou para ele. Esse espírito se chamava Celina, que é uma mensageira de Maria. Vocês sabem que Celina tem uma falange de espíritos, né? Que rodam por aí tudo. E essa mensageira de Maria veio apresentar a Alta de Souza para ele. Quando eles estavam se aproximando, o Chico começou a ter uma sensação assim tão forte, emocional, tão grande. Ele não conseguia parar de chorar, de tão emocionado que ele ficou com a presença de Alta de Souza. Porque ela tinha junto dela uma espécie de uma música característica. Interessante, né? E aí o Chico dá um ensinamento para a gente, mostrando o seguinte, que nós, como seres espirituais, temos 3 características muito fortes na gente. Primeira característica é a característica musical. Nós somos espíritos musicais, luminosos e odoríferos. Nós exalamos um cheiro como espíritos. Olha só que interessante, não é? Muito bem. E aí o Chico se aproxima, a Celina mostra ela para o Chico e tal, e diz que Maria pedia permissão para que ela pudesse escrever algumas coisas pelas mãos dele. Ele obviamente autoriza tudo, né? Mas antes dessa prova de fogo, ele teve uma outra prova de fogo, que foi num açude lá em Pedro Leopoldo, onde ele morava, em Minas Gerais, aonde inclusive, se eu não me engano, ele nasceu. Que ele teve uma visão de uma estrela, assim, uma estrela nesse açude. Açude é aquele negócio de água, né? Teve uma visão de uma estrela, e essa estrela, na verdade, era um espírito. Era o espírito de... Não sabe? Olha só, eu pensei que eu não ia conseguir falar mais nada, ainda bem que ela não sabe, né? Era o espírito de Emmanuel. E o Emmanuel deu para ele 3 necessidades que ele precisava desenvolver com a mediunidade. A primeira delas era... Olha, gente, para a gente atingir o 3º nível da disciplina, pensem bem,
Um primeiro nível já é algo quase inimaginável para a gente. Um primeiro nível de disciplina. Ele está falando em 3 níveis de disciplina. Então é uma coisa que é muito difícil, muito complicada. E no fundo é isso que possibilitou o Chico deixar esse monte de coisas escritas, porque quando a gente vê a obra do Chico, a gente tem a sensação de que ele nunca parou de escrever. Ele escrevia 24 horas, e não era isso. Porque ele visitava preso, visitava rancenianos, ele andava pelas casas, ele visitava pessoa carente, ele tinha um trabalho social, ele tinha um trabalho material até se aposentar, ele tinha um monte de atividades. Mas por que isso acontecia? Porque tinha um negócio chamado disciplina. Vamos dar um exemplo aqui na casa. A casa tem uma disciplina de abrir 2, 3 vezes por semana, não é mesmo? Então não é porque um ou outro, não pode, então não vai abrir hoje, deixa fechado. Não, tem a disciplina de abrir. A casa alguém tem que vir abrir, tá certo? Alguém tem que vir fazer uma palestra, alguém tem que vir fornecer o passe, alguém tem que fazer, as pessoas têm que fazer as coisas. Isso é uma espécie de disciplina de primeiro nível. A de segundo nível é fazer as coisas funcionarem redondamente. O médium saber o que ele tem que fazer, o expositor saber o que ele tem que fazer, o dirigente saber o que ele tem que fazer, as pessoas que estão encarregadas da casa saber o que tem que fazer, a hora que vai fechar, a hora que vai abrir, quem é que tem a chave, quem é que não tem a chave. Essa é uma disciplina de segundo nível. Para atingir a disciplina de terceiro nível, nós já estamos falando de coisa mística, né? Porque como é que a gente vai receber a comunicação dos espíritos se a gente não vem preparado? Porque tem que estar preparado antes de vir para cá, tem que se preparar durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante o decênio, porque às vezes o médium pensa assim, né? Bom, hoje não vou comer carne, estou sossegadão, não vou fazer nada porque eu vou trabalhar no centro de médium. Pensa que é só naquele dia, não é? E não é só naquele dia. Ele tem que estar aprimorando o que ele fala, as suas ações, as suas atitudes, tem que estar em constante renovação. Isso se ele quiser alcançar espíritos de maior envergadura, não é? Cada vez mais profundamente, cada vez mais intensamente, cada vez mais proximamente. Então tem um trabalho de disciplina que já está no segundo, terceiro nível. Veja como que a coisa não é fácil, é complicada, né? Então vir aqui e receber o passe, a gente pode ter arrebentado o pau 5 minutos antes, não tinha problema, senta aqui, toma o passe, sai daqui melhor, está tudo certo. Só a disciplina que a gente teve foi de vir aqui no dia e na hora certa, mais nada, né? Mais as pessoas que trabalham. Aí vem as disciplinas de outros níveis, tá certo? Esse assunto está ficando muito pesado, não tá? Vamos relaxar um pouquinho mais, né? Vamos relaxar um pouquinho. O Chico foi viajar de avião, essa todo mundo sabe, né? Apareceu no Pinga Fogo. Mas no Pinga Fogo, eu puxei isso para lembrar do Pinga Fogo. O Pinga Fogo teve uma característica interessante. Primeiro que as pessoas foram lá para desafiar o Chico e colocar ele numa condição constrangedora. Só que ninguém conseguiu isso. Nenhum dos perguntadores que tinham lá, materialista, protestante, católico, nenhum deles conseguiu colocar o Chico numa condição difícil. E aí a gente percebe que o Chico dá uma resposta científica, que só foi comprovada agora, há 2, 3, 4, 5 anos atrás, da possibilidade do homem poder viver na Lua. Isso era uma questão dificílima, porque na época que o Chico foi no Pinga Fogo, era mais ou menos a época que o homem tinha chegado à Lua, mas com todos aqueles aparatos, aqueles aparelhos, aquelas coisas, não é? E aí perguntaram sobre isso, da possibilidade, não é? E ele fala que dependia, se fossem achados 2 elementos na Lua, esses 2 elementos possibilitariam o homem morar, conviver na Lua tranquilamente. E aí ele fala até o nome dos elementos, não é? Até o nome dos elementos. Nem é tão simples como a água, né? Ele fala de um elemento chamado azoto. Como é que o Chico podia falar de azoto? Qual que é o desdobramento do azoto? O que ele representa na tabela periódica? O que ele faz? Olha que coisa. Que conhecimento o Chico tinha de 3ª, 4ª série primária? E aí o povo ouviu aquilo, ninguém ficou sabendo nada, mas aí 50 anos depois o homem vem aqui e fala, não, pode, porque tem azoto, tem alumínio, tem isso, tem aquilo. Acabou, encerrou o assunto. Então vejam só o caráter profético que foi o Pinga Fogo. O Pinga Fogo era para durar meia hora, 40 minutos, durou acho que 4, 5 horas no ar. E naquele tempo, na década de 70, era
uma sumidade, né? Uma pessoa ficar 4, 5 horas no ar e ninguém queria deixar ele parar de falar. Tiveram que encerrar o programa, depois fazer um segundo Pinga-Fogo. E o Pinga-Fogo tem na rede social o YouTube, que se a gente quiser ver em partes, quiser ver todo ele, né? Tem essa possibilidade. Bom, a gente está diante de uma pessoa que realmente é muito diferente das outras. O trabalho de caridade, eu tive a alegria e o prazer de conhecer. Tinha um trabalho em Uberaba, ele tinha lá o Abacateiro, e a Sombra do Abacateiro era um lugar que ele fazia sábado às 14 horas uma reunião de leitura do Evangelho e depois atendia os necessitados. E iam muitas pessoas receber ajuda e iam muitas pessoas visitar o Chico na Sombra do Abacateiro. E podia levar o que quisesse para os necessitados. Então as pessoas iam 1 ou 2 vezes, na próxima vez já traziam coisas para dar para os necessitados. Quando não tinha nada para dar para o necessitado, ele tinha um pacotão de moeda assim, ele dava uma moeda mais ou menos de 50 centavos, de R$1, para cada um dos necessitados que passavam por ali, por ele. Então esse é um trabalho social imenso. E o último dia, 1 ou 2 dias antes do Chico desencarnar, ele foi à Sombra do Abacateiro, ele estava meio que visitando todos os trabalhos dele, olha que interessante, né? E foi lá ver o que estava acontecendo, participou lá do trabalho, participou de um trabalho que ele tinha aprimorado lá, né? O Eurípides, o filho adotivo dele, tinha aprimorado, que era uma sopa fraterna, com mães carentes, com gestantes. Então ele foi lá, viu a sopa, acho que ele tomou também um pouco da sopa, se despediu daquelas pessoas no seguinte sentido, né? Ele se despediu assim, para ir embora para a casa dele, né? Só assim, né? Depois é que as pessoas perceberam que era uma despedida mais profunda, né? Bom, então vamos voltar chegamos na adolescência, voltamos já para a idade madura, mais ou menos madura. A viagem do Chico para os Estados Unidos, você sabia que o Chico foi para os Estados Unidos? Foi para os Estados Unidos da América, o Emmanuel autorizou essa viagem. E aí ele teve um problema muito grave, porque na década de 60, foi quando ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque ele tinha um sobrinho que acabou aprontando com ele. Esse sobrinho foi numa revista importante da época, se eu não me engano, o Cruzeiro, e relatou que aquilo tudo era a conversa do tio, que o tio lia muito livro, que aquelas poesias eram tudo conversa fiada, porque o primeiro livro do Chico foi o Parnaso de Além Túmulo, em 1932. E era um livro de poesia, e diversos autores, com diversos tipos de poesia. E aí o sobrinho foi lá e falou isso, e fizeram aquela reportagem com base nos relatos do sobrinho, que ele tinha muita revista, ele lia muita coisa, e não era nada dele aquelas poesias, nem dos espíritos, era coisa da cabeça dele, que ele tinha copiado dos livros, das revistas, de outros lugares, né? Eu sei que foi um problema muito grande. O Chico se viu constrangido com a família, o pessoal indo lá, querendo saber, meio que perseguindo ele, meio apertando ele, meio numa dificuldade muito grande. Ele muda para Uberaba, na década de 50 para 60, mais ou menos em 59, mais ou menos, ele muda para Uberaba e junto lá, na cidade onde morava um médium que ele já trabalhava junto, chamado Valdo Vieira. O Valdo Vieira tinha uma mediunidade também muito apurada, só a mediunidade, obviamente não tinha o calibre de mediunidade de pessoa e de ser humano que tinha o Chico, mas ele tinha uma mediunidade apurada que o Chico recebia, por exemplo, em alguns livros do André Luiz, um capítulo par e o Valdo Vieira recebia o capítulo ímpar. Então o Valdo mandava por correio para ele olhava, fazia a continuação certinha do livro, um capítulo e o outro capítulo. Era uma coisa muito interessante. O Valdo acabou chamando o Chico para morar em Uberaba. O Chico gostava muito do Valdo, tinha uma afinidade assim paternal com o Valdo. E o Valdo, na década de 60, pouquinho para frente, 65, 67 mais ou menos, eles foram para os Estados Unidos. Só que chegando lá, o Chico teve um problema muito grave, porque o Valdo acabou se envolvendo com uma senhora. Essa senhora falou para ele aprimorar os trabalhos de medicina, porque o Valdo era médico, que ela poderia ajudá-lo nisso, e levou ele para o Japão para aprimorar a medicina dele no Japão. E ele deixou o Chico sozinho nos Estados Unidos. E aí o Chico só ficou com a passagem, não sabia direito a língua, não tinha nenhum dinheiro, nem nada. Isso no final da viagem, que ele já precisava ir embora. Aí ele pegou a passagem dele, fechou lá o hotel, que estava tudo certo e tal. Pegou a malinha dele e foi para o aeroporto para pegar o avião, mas ele não tinha dinheiro e ele foi a pé para o aeroporto, coisa assim de 30 quilômetros, 40 quilômetros.
É mais ou menos como daqui em Guarulhos, por exemplo, né? As coisas nos Estados Unidos são muito longe umas das outras, em altas estradas, essas coisas, né? E aí ele foi sozinho lá para o aeroporto, foi vendo a direção para o aeroporto, mostrava a passagem e tal, fazia umas mímicas lá, e ele conseguiu ir na direção, foi sozinho para o aeroporto para poder voltar para o Brasil sozinho. Ficou um pouquinho aborrecido, o Valdo largou a carreira mediúnica dele, e depois o Valdo voltou com uma ideia nova na cabeça, chamada projecionismo, e esse projecionismo tinha alguma associação com mediunidade, mas era uma outra ciência, uma outra coisa. Aí o Valdo quis mexer com isso, se separou do Chico, e o Chico, quando era questionado, com muito amor que ele ainda tinha pela pessoa, porque o Chico tinha amor por todas as pessoas, mas por algumas, obviamente, era um amor bem especial, não é? Ele falava, não, é que o Valdo, de uma certa forma, ele exteriorizou, olha a justificativa que o Chico deu, ele exteriorizou uma antiga encarnação. Então, é mais ou menos assim, como se a gente tivesse portas dentro da gente, e alguém vai lá e força uma porta e mostra uma personalidade que nós já vivemos em séculos atrás, e ele botou essa personalidade para fora e foi mexer com essa tal esse projecionismo. Passado algum tempo a moça se separou dele, foi só uma forma de tirar ele da mediunidade, e o Chico infelizmente dizia que o Valdo ia precisar mais ou menos de uns 1000 anos para poder voltar para a mediunidade novamente. Então, se nós estamos na mediunidade, tomem muito cuidado, porque é uma fruta de muito rara. Se a gente perder essa fruta, essa possibilidade, né, esse mecanismo, esse instrumento, essa ferramenta, a gente pode levar muito tempo para poder ter a possibilidade de pegar ela de novo, de estar com ela novamente. Então, nós temos que tomar cuidado. E a gente, obviamente, na casa espírita, somos muito combatidos, especialmente os médiuns, né? Eles são combatidos, as pessoas insistem em querer atrapalhar e tirar do caminho, às vezes familiares, sem saber, são instrumentos dessas pessoas, não é? Não entendem por que tem que vir aqui 1, 2, 3 vezes por semana, não entendem por que tem que fazer isso, não entendem por que tem que fazer tal coisa à noite, por que tem que fazer tal coisa no final de semana, não entendem essas coisas que nós que estamos na mediunidade precisamos entender com muita fortaleza para a gente não se desviar. Então, no caso do Valdo, foi um ensinamento muito grande para nós, porque realmente a gente pode bater a cabeça, escorregar, cair, a gente pode, mas a gente tem que ter a firmeza de estar firme nos propósitos que nós estamos fazendo. Então, essa é uma boa orientação que nós tivemos. Bom, o Chico, depois da década de 70, teve um problema muito grave, porque as pessoas viram ele na televisão e sabe o que aconteceu? Começaram a ir para lá, para Uberaba, visitá-lo. E começou a excursão atrás de excursão, dezenas, centenas e milhares de pessoas, todas as semanas para Uberaba. O Chico percebeu que elas iam lá atrás de notícia dos seus entes queridos, e na década de 80, por uns 20 anos mais ou menos, o Chico se dedicou a trazer mensagens que eram consoladoras para familiares que haviam perdido entes queridos, por qualquer motivo, seja por acidente, morte natural, violenta. Então a pessoa ia lá e fazia um pedido, e quando possível o Chico recebia essas mensagens. Nem sempre era possível, porque em alguns casos o espírito não estava preparado nem para vir acompanhado, então o Chico dizia que ainda não era possível. Teve gente que esperou 2, 3, 4, 5 anos para receber uma mensagem de um familiar. Então o Chico tinha essa possibilidade, porque ele se sentia muito assim, tocado de ver aqueles familiares naquele sofrimento, naquela dificuldade. Tem um caso interessante de uma senhora que resolveu ir lá no Chico, mas ela não sabia que as pessoas iam lá logo cedo para pegar uma determinada senha. Ela chegou lá num horário que tinha mais de 100 pessoas, já tinham pego mais de 100 pessoas, né? E ela foi lá e dizia, meu Deus, mas eu preciso de uma mensagem do meu filho, como é que eu vou fazer? Eu não posso mais voltar aqui, eu não aguento mais. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Uma senhora que tinha o número 1 ou o número 2, ficou tão tocado com essa senhora, do filho,
Ela foi lá e falou, olha, eu tenho a senha número 2, eu acho que a senhora está precisando mais do que eu, porque o meu filho foi, mas foi com problema de saúde, a gente está mais confortado, a senhora está muito sem consolo, sem conforto, então vou dar a minha senha para a senhora. Pegou e deu a senha para ela. Olha que interessante, ela deu a senha e obviamente saiu da fila e foi embora, né? Foi embora. Quando ela está na casa, no hotel lá, no meio da noite, 3, 4 horas da manhã, bate uma pessoa lá na porta dela, fala assim, olha, o seu Chico mandou chamar a senhora. Não chamou, mas por quê? Eu já entreguei a senha, eu não estou mais na fila. Mandou chamar a senhora. E aí, é muito emocionante isso, eu fico até emocionado. Aí ela foi lá e o Chico leu para ela uma mensagem do filho para ela. E o Chico falou, olha, a senhora cedeu a senha da senhora para uma senhora mais necessitada, e os espíritos fizeram isso pela senhora, trouxeram o seu filho aqui e pediram para chamar a senhora para a senhora receber a mensagem do seu filho. Olha só, a abnegação dela, quanto custou, né? Quanto que valeu essa abnegação, né? E ela recebeu a mensagem no mesmo dia, direitinho, como ela tinha previsto, direitinho, né? Bom, e aí, na década de 90, o Chico continuou com esse trabalho. O Chico teve problemas, por exemplo, com a Federação Espírita Brasileira, porque teve um livro que a Federação Espírita Brasileira não queria imprimir de jeito nenhum. A Federação tem cerca de 70 títulos do Chico, os principais. E um dos livros, a Federação não queria imprimir, porque era um livro que se chamava Emmanuel. É um livrinho, tem uma capinha verde, não é muito grosso. Mas ali o Emmanuel, em algumas páginas ali, senta a borracha em cima da Igreja Católica. Quando eles viram aquilo, falaram, não, de jeito não vamos imprimir isso de jeito nenhum. Mas o Emmanuel insistiu, e aí o Chico ligou, não podemos imprimir, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vocês não imprimem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a impressão do meu bolso, vou cotizar aqui com alguns amigos, e aí vocês imprimam aí 2, 3, 4, 5 mil livros, sob a minha conta, não precisa pôr o nome da federação, não precisa fazer nada, né? Sobre a minha conta, vou mandar o dinheiro direitinho. E aí eles fizeram. Quando eles fizeram, obviamente eles começaram a vender, só que o livro vendeu tanto, eles fizeram não sei quantas edições daquele livro, passou uns 10 anos, alguém foi fazer uma revisão das declarações de direito autoral, e o Chico dava direito autoral de todos os livros para essas casas que ele pedia impressão, né? E a federação ligou para ele e falou, olha Chico, nós estamos olhando aqui, esse livro aqui, Emmanuel, você não mandou a autorização do direito autoral, né? Aí o Chico pensou bem, assim, falou assim, nossa, que cabeça minha, né? É verdade mesmo, não mandei. Então pode mandar os documentos aqui, o cartório direitinho, que eu assino, não tem problema nenhum, pode mandar. Então eles mandaram. Eles nem desconfiaram que foi o Chico que pagou as primeiras impressões, né? Nem lembraram disso, né? Porque passou muitos anos. Só que o livro foi um sucesso de vendas tão grande que a federação acabou depois pedindo os direitos autorais do Chico, porque se ela tivesse que pagar os direitos autorais do Chico, o negócio ia ficar complicado, né? E aí ele deu, mesmo assim, ele deu com essa malcriaçãozinha que ele recebeu, né? Ele deu os direitos autorais sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E aí tem um ensinamento interessante, porque às vezes a gente fica com picuinha com as pessoas, ou com as empresas que a gente já trabalhou, ou com alguma coisa, e a gente fica com aquela coisa, né? Fica insistindo com um assunto às vezes delicado, chato, financeiro, patrimonial, indenização, não sei o quê. E o Chico deu esse exemplo para a gente, que a gente tem que, em alguns casos, botar uma pedra e seguir em frente, não tem que ficar atrás dessas coisas, né? Nas mensagens do Chico, que nós temos o privilégio de ler todas as semanas, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Rádio Mensageiros, e neste grupo a gente envia as mensagens que o Chico recebeu e faz um pequeno comentário, né? São 2 programas, a história de uma mensagem e direto ao ponto. A história de uma mensagem pegam todas as semanas um livro de mensagens dadas para as mães, para familiares, lê a mensagem e pega os pontos mais importantes da mensagem e faz um comentário. É muito interessante.
E o outro, direto ao ponto, é pergunta e resposta, né? Perguntas às vezes polêmicas, coisas polêmicas que a gente tem por aí, a gente tem esse trabalho de pergunta e resposta no direto ao ponto. Bom, nesses quase 20 anos que a gente lê essas mensagens, que temos essa rádio, né? É pela Boa Nova, mas agora parece que a Boa Nova está difícil de acessar, longe de lá, né? Porque virou FM, se eu não me engano. Então as pessoas não conseguem acessar mais, mas tem pela internet, né? E a gente tem também pelo WhatsApp, pelo Telegram. Nós chegamos à seguinte conclusão: a maior parte das mensagens, quando eram acidentes de automóvel, a maior parte dos espíritos desencarnados que sofreram acidentes pediam encarecidamente para os seus familiares que não promovessem nenhuma ação de indenização. Encarecidamente. Eles diziam que já haviam sofrido, que eles não sofreram em vão, que eles tinham ligação e associação com aquele problema e que aquela pessoa que estava envolvida nesse acidente não eram mais do que meros instrumentos da providência divina para que eles pudessem resgatar dívidas muito fortes, muito pesadas do seu passado. Já chega, né? Pelo amor de Deus. Quanto tempo tem, seu Cirine? Mais 1 minuto? Já passei mais do que 20. Terminamos. 2 para encerrar, né? Então, depois disso tudo, tem bastante coisa para falar ainda, não é? Mas todos os anos a gente pode falar um pouquinho mais, não é mesmo? Aí vocês me lembram, se eu voltar aqui o ano que vem, se eu conseguir, tiver a oportunidade e tiver o merecimento de vir falar do Chico novamente, aí nós continuamos a nossa conversa, tá bom? Só para encerrar, vamos fazer uma poesia, que é de psicografia do Chico, que eu cheguei à conclusão que a Alta de Souza fez essa poesia para o Chico. Depois, no final, vocês vão talvez concordar comigo. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Muito obrigado pela atenção e olha, se quiserem pesquisar um pouquinho do Chico, vocês nunca vão ficar sem saber alguma coisa muito legal, muito bacana, tá bom? Pesquisem.